isso aí. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quantos têm motivo para dar glória a Deus? Amém? Queridos, eu tenho uma palavra para dividir com vocês aqui. Assentado mesmo como você está, eu quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, do capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do verso de número 20. Marcos, capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do verso de número 20. Enquanto você vai encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui glorificar a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, reencontrando tantas pessoas boas. A minha palavra de gratidão a toda a equipe pastoral. Deus abençoe vocês, sempre nos recebem com tanto carinho, com tanto respeito. Sintam-se todos abraçados. Mas, queridos, quantos precisam de uma palavra de Deus aqui essa noite? Amém? Deus abençoe. Marcos capítulo 3, verso 20. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está ficando louco, ou está fora de si. Só até aí, queridos. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, acompanhar o texto aqui, fique bem à vontade. Mas eu gostaria que agora você dedicasse o máximo da sua atenção, que eu quero ser muito preciso aqui nessa palavra, também baseado aí nesse tema, nessa proposta que vocês estão trabalhando. Se você puder, só se você puder, olhe para quem está próximo de você e diga assim: eu não estou ficando louco. Diga isso, diga isso, diga isso, diga, eu não estou ficando louco. Amém? Agora olhe para mim, olhe para cá. Meus irmãos, esse texto que eu quero dividir com vocês aqui hoje, essa reflexão, ela é extremamente simples. E eu quero tentar fazer com que você saia daqui entendendo exatamente tudo que eu tenho para dividir com o seu coração aqui. E para que a gente entenda de fato essa narrativa, esse pequeno movimento aqui de Jesus, a gente precisa saber em que momento ele está vivendo e quais são as circunstâncias que o cercam. E mais precisamente esse momento aqui da vida do Cristo, era um momento em que ele estava vivendo uma fase que ele se desprendeu da sua própria casa. Ele precisou fazer isso, porque a missão dele, o propósito dele, começou a exigir dele essa postura. Então Jesus já começa a ir de cidade em cidade, vai separando os seus discípulos, e aí a gente vai dando conta de tantas coisas que ele começou a fazer. Milagres começaram a acontecer, ele começou a pregar as primeiras grandes mensagens dele, e obviamente que o que começa a acontecer é uma separação do berço que ele se fundamentou. Então ele está se despedindo, ele já não vem mais com tanta frequência para a sua mesma base, então ele está indo de cidade em cidade. E o que acontece é que uma multidão cerca. Então Jesus vai para um lugar, tem uma multidão cercando. Ele vai para outro lugar, tem outra multidão cercando. Então é exatamente isso que está acontecendo. E o texto vai dizer o seguinte: que Jesus chega a uma determinada localidade. E quando ele chega, mais uma vez, tem uma multidão na volta dele, a ponto do texto deixar muito claro que eles já não tinham tempo nem de comer direito. Tamanho era a carga de atividades que Jesus estava sendo exposto naquele momento. Só que qual é o fato que vai, eu diria assim, nos fazer a gente pensar nesse texto aqui? Qual é o elemento aqui que eu quero que você se concentre? O texto vai dizer o seguinte: que a sua família, ela entra no meio dessa multidão, e eles têm um propósito específico a cumprir. A família do Cristo, e os parentes dele, eles vão até essa multidão, e o objetivo deles é prender a Jesus Cristo. E qual é o que move essa iniciativa deles? O que está movendo os próprios parentes do Cristo irem até essa multidão com esse empenho em prender a Jesus? O que está movendo essas pessoas? E o texto vai dizer que eles ouviram falar, ou seja, um pequeno comentário, uma falácia, alguém falou para eles
que Jesus estava ficando louco, ou seja, que ele tinha enlouquecido. Então olha que coisa louca é essa, gente. Os parentes ouviram, alguém disse que Jesus estava ficando louco. Aí por causa de um comentário, eles vão até a multidão com o objetivo de prender a Jesus. Por quê? Porque eles ouviram que ele está enlouquecendo. Mas na verdade ele não está enlouquecendo, na verdade ele está crescendo. E aqui eu quero que você grave a primeira lição dessa noite. Às vezes você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai dar passos um pouco, eu diria assim, mais extensos, mas não espere que tudo na sua volta vai acompanhar esse crescimento. Mas entenda isso, não deixe de crescer, ainda que o ambiente onde você está não esteja crescendo junto com você. Isso não pode ser impedimento para você continuar crescendo. Quem está entendendo essa palavra aqui, gente? Então, para mim ficou claro isso, que ele cresceu, mas a família, os parentes não entenderam isso. Aliás, eles estão se movendo por causa de comentários. Pessoas estão falando alguma coisa. Então eles têm o objetivo de prender a Jesus. E é aí, gente, que nós vamos perceber como é a postura de um homem maduro, como é a postura de um ser humano maduro. Como é que eu respondo a uma loucura dessa aí, gente? Imagina um parente teu chegar para você e dizer: ó, eu vim aqui para te prender, você está ficando louco. Imagina como é que você responde a isso. Irmão, você tem que ter muito equilíbrio e muita maturidade para não surtar numa situação como essa aqui. A maioria de nós aqui, gente, se vê um parente aí dizer: não, você está ficando louco, a gente já vai para a discussão, a gente já cria um monte de coisa. Só que aqui hoje nós vamos perceber a postura de um homem equilibrado e que está crescendo para a glória de Deus. E eu quero, com toda humildade, deixar 4 conselhos para vocês aqui. E quando eu pensei nesses conselhos, eu pensei que esses conselhos são conselhos para a gente não perder a cabeça e não enlouquecer. Você quer ouvir? Diga amém. Primeiro conselho desse texto e da postura que Jesus responde a essa história. A primeira coisa, gente, os parentes estão completamente desequilibrados. Por quê? Porque eles estão se movendo, o quê? Por comentário. Então qual é a lição que eu consigo aprender aqui? O desequilíbrio dos outros não pode me desequilibrar. A loucura dos outros não pode me enlouquecer. Então é isso que Jesus está atravessando aqui nesse momento. Irmão, os parentes, ele vem querendo prender, querendo isso, querendo aquilo. Ele primeiro vai acalmando as coisas. Isso aí sabe o que é? É postura de gente madura. Ou seja, eu não respondo de acordo com aquilo que estão respondendo a mim. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje. E junto a essa lição de nós não enlouquecermos pela loucura dos outros, eu quero que você aprenda também, junto com essa lição, com esse primeiro conselho, é que Jesus, ele tinha um entendimento que eu penso que isso aqui só gente madura consegue entender. Ou seja, ele não, eu diria assim, ele não estava completamente dependente à expectativa dos outros. Então ele não estava preso ali, ele sabia que eles estavam vindo com uma opinião completamente maluca, e ele pensou: eu não vou enlouquecer por causa da loucura deles. Então esse é o primeiro conselho, gente. Quando você começa a crescer, você vai chocar com muita coisa nesse sentido. Pessoas que não vão acreditar na sua história, pessoas que não vão acompanhar o que você está vivendo, gente que vai achar que aquilo que você está fazendo é loucura, é insanidade, entendeu? Então isso não pode desestabilizar você. A realidade que você enfrenta fora de você não pode alterar o que está aqui dentro. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer que a tribulação daquilo que você está enfrentando fora não vai alterar o que foi gerado aqui dentro. Não vai alterar. Está entendendo? Então esse é o primeiro conselho. Irmão, não enlouqueça por causa da loucura dos outros. Esse é o primeiro conselho que eu quero que você aprenda aqui hoje. A segunda coisa que eu quero que fique claro para vocês aqui hoje, a segunda coisa é que Jesus não esperava compreensão das pessoas. Ou seja, ele sabia que muito provavelmente eles não compreenderiam aquilo que ele está vivendo. E eu penso que esse aqui é o nosso maior problema. Por quê? Porque no fundo, a gente vai gerando expectativa de como as pessoas têm que tratar a gente.
No fundo, eu vou exigindo das pessoas que elas acreditem em mim, que elas acreditem na minha história, que elas acreditem naquilo que eu estou fazendo. Então Jesus não está completamente dependente à compreensão dos outros. Irmão, se você quer surtar de fato, se você quer enlouquecer, é você ficar dependendo da compreensão dos outros. Irmão, as pessoas nunca vão te compreender de maneira integral. Irmão, existem pessoas que vão estar à sua volta, que vão compreender alguns movimentos que você faz, vão ter sim, mas tudo, na totalidade, eles não vão entender. Então não ache, não pense, não imagine e não espere que as pessoas vão compreender aquilo que você está vivendo. Sabe por quê? Tem coisas que só você ouviu, tem promessas que só você sabe, tem sonhos que só você sonhou. Então os outros não são obrigados a corresponder àquilo que você está vivendo. Então, irmão, é completamente normal que as pessoas não compreendam você. Entendeu? Então é isso que ele está, é esse tipo de resposta que ele está dando aqui, gente. Isso aí é só gente madura que consegue viver. Entendeu? Então não espere, irmão, não espere compreensão de todo mundo. Aliás, Jesus está sendo incompreendido por pessoas muito próximas dele. Posso falar um negócio pesado aqui, gente? Amém? Às vezes as pessoas próximas da gente são as que menos nos compreendem. Estão comigo ainda? Amém? Está entendendo isso? Só que infelizmente são elas das quais a gente mais exige que nos compreendam. Isso é um exercício louco, gente. A gente está tentando exigir deles algo que não tem como eles alcançar. Então uma coisa é certa, irmão, não espere do homem alguma coisa, não espere compreensão do homem. Tenha certeza, Deus vai continuar te ajudando, te auxiliando, te dando graça. Levante uma das suas mãos, deixa eu liberar essa palavra. Talvez o que te move hoje é a ofensa de alguém que não compreendeu você, mas eu estou dizendo, eles nunca vão entender na totalidade aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quem pode adorar a Deus aqui, gente? Entendendo? Então, irmão, na boa, nem teu marido vai te entender assim de maneira completa. Nem tua esposa vai te compreender de maneira completa. Nem teus filhos vão te compreender de maneira completa. Então Jesus aqui não está surtado, gente. Ele está tentando lidar com isso aqui com total naturalidade. Só que se é um de nós aqui, gente, meu Deus, tu nunca me entende, tu não sabe o que eu passo. É óbvio que não, irmão. Ele não é você, ela não é você. É óbvio que não. Então nós não podemos exigir das pessoas isso. Deixa eu contar um negócio para vocês, gente. Tinha um tempo que eu cuidei de igreja. Aí tá, tudo mais. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: Deus, eu estou triste contigo. Eu pensei, mas por quê? Não, é que você não me olha. Eu disse, mas como assim não te olho? Não, você entra aqui na igreja e não me olha. Eu disse, irmão, então quer dizer que quando eu entro aqui, você fica na expectativa assim que eu esteja te olhando. Eu tentei explicar para ele que às vezes nem para minha esposa não olhava direito, entendeu? Que às vezes a gente entra com tanta coisa, pensando tanta coisa, só que na mente daquele camarada, eu era obrigado a entrar na igreja e ficar assim, ó, como um espectador para ele, olhando para ele, vendo como é que ele está passando. Irmão, sabe o que é isso? Isso é comportamento de gente imatura. Se você fica esperando um olharzinho, um abracinho, não sei o quê, isso é coisa de menino. Se não tem ninguém te olhando, vai olhar para alguém. Se alguém não está te cumprimentando, cumprimenta alguém, entendeu? Quem está comigo aqui nessa palavra, entendendo isso? Se essa compreensão ela fosse clara para nós, irmão, a maioria dos problemas assim não existiriam no nosso meio. Porque, irmão, nós não estaríamos com esse negócio, ninguém me abraça, ninguém me olha. Não, irmão, se não te olha, olhe para alguém. Se não te abraçam, abrace alguém, que Deus vai fazer algo poderoso. Quem está entendendo essa palavra aqui, gente? Ô glória! Então, o segundo conselho é esse: não espere compreensão até das pessoas mais próximas de você. Entenderam isso? Digo amém. Vocês querem ouvir o terceiro conselho? Diga glória a Deus, por gentileza. Terceiro conselho. Quando Jesus percebeu que a família dele estava ali, com o intuito de pegar e prender ele, porque eles acharam que ele tinha enlouquecido, e aliás, não era só enlouquecido, eles acharam também que ele tinha demônio. Sabe o que Jesus fez? Primeiro ele percebeu toda a situação, depois sabe o que ele fez? Se posicionou. E sabe como ele se posicionou? De maneira muito educada. Ele começou a explicar que ele não estava louco e que ele não estava endemoniado. E ele vai explicando, ele vai pontuando, ele vai mostrando com toda a educação, com toda a calma, com toda a paciência. E aqui eu quero que você entenda isso, irmão. Se você não se posiciona, as pessoas tratam você do jeito que elas querem.
Se você não estabelece padrões de como você precisa ser tratado, de que você exige respeito, irmão, sinceramente, se você não erege esses padrões, as pessoas vão tratar você da maneira que elas querem. Não vai ter nenhum padrão para poder obedecer. Então o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está se dando ao respeito. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não se respeita e quer que os outros nos respeitem. Muitos de nós, a gente não se valoriza, a gente não se elogia, a gente não se premia, aí a gente quer que os outros premiem a gente. Muitos de nós, irmão, a gente não prioriza cuidados com a gente, entendeu? E a gente quer que os outros cuidem a gente. Essa iniciativa tem que partir de você para você. Depois sim, você estabelece um padrão que as pessoas vão observar e vai pensar: opa, não posso tratar de qualquer jeito. Opa, não posso falar com ele gritando, porque ele não gosta que ninguém grite com ele. Ela não gosta que ninguém grite com ela. Entendeu? Só que enquanto você não coloca isso como padrão, enquanto você não se posiciona, as pessoas vão tratar você da maneira que elas acharem. Estão comigo ainda, gente? Está entendendo? Então o que ele está explicando aqui? Ele está dizendo: eu não sou endemoniado, e eu não estou ficando louco. Ele vai pontuando e vai dizendo: como é que vocês estão me dizendo que eu sou endemoniado? Se eu espanto os demônios, quando eu falo, os demônios vão embora. Como é que vocês estão dizendo isso? Então ele está explicando tudo isso aqui, está explicando para pessoas que conviveram com ele. Ele está dizendo: oh, me respeitem. Não é para você ser mal educado, não, entendeu? Não é para você deixar de ser cordial, não. Mas as pessoas da sua volta precisam entender que existe um padrão para tratar você. Mas aí você pode me olhar e dizer: Gilson, mas e se elas não quiserem obedecer esse padrão? Irmão, se elas não obedecerem, elas terão a certeza que elas estão fazendo algo que você não gosta. A pior coisa, gente, é as pessoas maltratarem você e você não se importar e elas saberem que você não se importa com isso. Então aqui, gente, ele está o quê? Está se posicionando. Isso aqui, gente, é atitude de gente madura. E olhe bem para mim aqui. Ele não está apenas posicionando como ele tem que ser tratado. Ele está posicionando aonde os parentes dele têm que ficar. Ou seja, ele está colocando aquelas pessoas no lugar delas. E essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. Você já percebeu que existem pessoas que elas perdem o freio para tratar com a gente? Elas tomam de assunto que nós não demos liberdade para elas tomar. Elas ocupam um espaço que nós não liberamos para elas ocuparem. E o que Jesus está fazendo aqui? Está colocando essas pessoas no lugar delas. Sem ser mal educado, sem ser ignorante. Não, ele simplesmente no argumento ele está dizendo: não, até aqui vocês podem ir, mas falar esse tipo de coisa, não. Enquanto você não aprender a fazer isso, sinceramente, você nunca vai crescer. Enquanto você não aprender a colocar as pessoas no lugar delas, e você a se posicionar no seu lugar, irmão, você vai ficar a vida inteira remando, as pessoas te maltratando, e você não entendendo o seu papel, não entendendo quem você é, perdido, entendeu? Enquanto você não aprender a fazer isso, você não vai sair do lugar. Só que Jesus está mostrando para nós aqui hoje: aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar. Isso é uma tarefa extremamente difícil. Deixa eu usar um exemplo aqui para vocês, gente. Tem alguém aqui que é irmão mais novo? Tem? Tem alguém aqui? Tem? Como é que geralmente se chama o irmão mais novo? Caçula, nenê? É ou não é? É muito comum você pegar o mais novo e o apelido não tem nem nome mais. O nome é caçula, o nome é nenê. É bonitinho ou não é? Sim ou não? Amém? Só que tem um problema nisso aí. É que às vezes esse estereótipo de nenezinho, caçulinha, nenê e tal, ele sai desse campo mais romântico, que é o de tratamento, e passa para um outro campo. E eu já vou te explicar por quê. Quer ver uma coisa? Eu tinha 25 anos. E a minha família toda me tratava como nenezinho. Eu ia fazer uma coisa, eles decidiam antes de mim. Por quê? Porque é o nenê. Nenê. Aí o que eu percebi? Que eu precisava ocupar o meu espaço. Um dia eu cheguei para eles e disse: ó, beleza, sou mais novo, sou caçula, mas agora eu já tenho condições para tomar as minhas próprias decisões, sejam elas certas, sejam elas erradas. Vocês não podem mais atravessar esse caminho. Na hora deu uma choradeira, óbvio. Não sei o quê. Eu disse: não, é necessário.
Porque se eu não tomasse aquela decisão, até hoje, talvez a minha mãe está dentro da minha casa, ia querer definir o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, como é que tinha que ser a cortina, como é que tinha que ser isso, como é que tinha que ser aquilo. Tem muita gente que tem medo de se posicionar. Eu conheço pais e mães, irmão, que quem manda dentro da casa é o sogro, o genro, entendeu? Eles abriram tanta concessão e tem tanta coisa bagunçada que qualquer um entra lá e faz o que quiser, fala o que quiser, muda o que quiser, entendeu? Então aprenda a se posicionar. No início vai ser difícil, vai ter berrinho, vai ter chorinho, vai ter não sei o quê, mas pelo menos as pessoas vão ocupar o lugar certo e todo mundo vai conviver para a glória de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Levante uma das suas mãos, deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre você. Não interessa se você vai magoar algumas pessoas, mas você sai daqui hoje priorizando o seu espaço e o espaço que as pessoas podem ocupar na sua vida. Quem pode dar glória a Deus aqui? Está entendendo isso? Está entendendo isso? Então Jesus está dizendo, opa, para aí, eu não estou louco e eu não estou endemoniado. Vocês querem ouvir o último conselho? Diga glória a Deus por gentileza. Se coloque de pé por gentileza. Último conselho. Primeiro é esse. A loucura dos outros não pode enlouquecer você. A tempestade dos outros não pode ser a sua tempestade. A segunda coisa é essa. Não espere compreensão até das pessoas mais próximas tuas. Se você ficar fazendo isso, isso é coisa de menino, você vai enlouquecer. A terceira coisa é essa. Aprenda a se posicionar. E a última é que por mais que a família do Cristo estava ali dizendo, você está enlouquecendo, nós vamos te prender, como que dizendo, para com essa loucura, por mais que não houvesse nenhuma palavra de incentivo para aquilo que Jesus estava vivendo naquele momento, que deveria vir da boca dos seus próprios familiares, embora todo esse cenário completamente avesso, Jesus não parou. Esse é o último conselho que eu quero dar para você aqui hoje. Não estão me incentivando, não tem problema, você vai continuar igual. Não estão me elogiando, não tem problema, você vai continuar igual. Não estão acreditando naquilo que eu estou colocando a cara, não tem problema, você vai colocar a cara igual. Não estão dizendo que existe alguma possibilidade de dar certo, não tem problema, eu vou continuar igual. Jesus continuou, por mais que não houvesse, até das pessoas que deveriam estar dizendo, vai dar tudo certo, por mais que não houvesse isso, ele pensou, a missão que eu carrego é muito maior que qualquer opinião de qualquer pessoa. Quando você entende isso, irmão, não tem chorinho, não tem crítica, não tem ofensa, não tem ponderação nenhuma, que vai paralisar aquilo que Deus está começando a fazer na sua vida. Gente grande não precisa de elogio para continuar. Gente grande, mesmo sendo ofendido, continua. E nessa noite, Jesus te trouxe para cá para dizer, está na hora de crescer. Pare de ficar dependendo de elogio. Pare de ficar dependendo de empurrãozinho dos outros. Chega, está na hora de você dar os seus próprios passos e viver as suas próprias experiências. Quem está entendendo essa palavra aqui, gente? E o que é mais poderoso, gente, é que Jesus faz tudo isso. Posiciona, coloca cada um no seu lugar. A família dele quer atenção, ele vai dizer, opa, para aí, depois eu falo com vocês, aqui, todo mundo que está fazendo aqui a vontade de Deus, é meu irmão, minha mãe aqui, entendeu? É como se ele dissesse, eu estou tratando vocês como todo mundo, posicionou todo mundo no seu lugar. Só que o que é mais poderoso, que a mesma família, que não acreditou naquele momento, o que é mais especial, Jesus poderia, olhe bem para mim aqui, criar uma certa distância deles, pensando assim, eles não acreditaram na minha história, quando eu mais precisava, eles não estavam ali para me abraçar. Sabe o que é mais poderoso? Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a não levar as coisas para o lado pessoal, e aprendeu a separar ideias de pessoas. Está entendendo isso? Isso aqui é ser gente grande. Só que esse é o nosso problema, gente. Às vezes alguém fala mal da gente, a gente não consegue separar que aquilo ali talvez é uma ideia, a pessoa é maior do que aquilo, tá entendendo? As experiências que você teve com essa pessoa são muito maiores que um pequeno comentário que ela falou em um momento específico da vida, entendeu? Quanta amizade você perdeu por não ter essa compreensão.
Quanta gente, quantas pessoas você afastou, porque, mas ele não está falando mal de mim. Irmão, você também fala mal de um monte de gente, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Está na hora da gente ocupar e crescer um pouco mais, gente, e começar a aprender a separar as coisas. Só que enquanto nós levarmos tudo para o lado pessoal, a gente vai perdendo pessoas, a gente vai desabonando pessoas. E essa clareza que Jesus teve de separar, opa, minha família falou isso, ok, mas a minha família é maior que essa ideia que eles estão tendo. A mesma família que não acreditou naquele momento, estava com ele quando ele foi crucificado, estava com ele lá no meio dos milagres. Ou seja, eles passaram a viver, indiferente a essa situação, experiências poderosas com ele. E essa é a palavra aqui para o seu coração. Irmão, não é porque te magoaram que vão deixar de conviver com você. Maturidade é você aprender a conviver até com quem fez mal para você. Isso é coisa de gente grande. Isso é coisa de gente que não enlouqueceu. Isso é o mais poderoso. Chamaram ele de louco, mas é como se ele estivesse dizendo: eu não estou ficando louco. E aliás, às vezes o que Deus nos entrega é tão grande que vai soar como loucura. Aliás, até a palavra de Deus é loucura, gente. Então uma coisa eu quero que você grave aí: você tem coisas tão grandes que Deus te entregou, que a maioria das pessoas que estão na sua volta nunca vão entender. Então essa é a palavra, indiferente se eles vão responder ou não, você vai continuar, Deus vai te dar graça. E nessa noite, eu quero orar por você. Não quero orar, eu quero orar com você. Eu não quero orar por você. Tem uma diferença. Orar com você é nós unirmos em oração, pedimos para que Deus nos confronte, nos transforme. E orar por você, eu vou orar por alguma necessidade sua. Mas essa noite não. Eu quero orar com você, para que a gente cresça e não pare de crescer, para que a gente amadureça e não pare de amadurecer. Se você quer estar comigo nesse propósito, sai do seu lugar e vem para cá, que eu quero abençoar você, sua vida, seu coração, sua vocação, seu chamado, sua família, sua casa, sua função, tudo que você faz. Sai do seu lugar e vem.